Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais um Plantão Unesp Covid-19, hoje discutindo conhecimento científico e a relação com a Covid-19. Nossos convidados são o professor Carlos Magno Fortaleza, docente da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, epidemiologista e infectologista, e o professor Gésio Gutierre, da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília e diretor-presidente da Fundação Editora Unesp. Ele é professor na área de Filosofia da Ciência. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Plantão Unesp. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, Maíra, e com o professor Gésio e com toda a comunidade unespiana. Mesmo digo eu, é um prazer reencontrar aí o professor Fortaleza e participar desse debate. Em que medida a história da ciência, revela aspectos sobre pandemias? Olha, embora não seja exatamente um especialista em história da ciência, mas mais em filosofia da ciência, o que a gente nota é que as epidemias, elas sempre suscitaram discussões intelectuais a respeito disso, né? Talvez sejam aqueles pontos em que a humanidade se debruça sobre si mesma para verificar o que está acontecendo e ter a consciência de sua própria fragilidade. Então, nós temos ao longo da história da epidemiologia, inclusive, talvez o Carlos possa falar mais a respeito disso, diversas ocorrências, é claro, e diversas tentativas de explicação para isso. E também de terapêuticas associadas, né? Então, é muito significativo e muito frequente que as epidemias que alguns grupos humanos mesmo, sejam responsabilizados pelas epidemias ao longo da história, né? Então, ciganos, judeus, durante Alessandro Manzoni, autor dos Noivos, ele descreve maravilhosamente bem uma epidemia, a epidemia de cólera na Itália, em que os ciganos eram perseguidos justamente porque se acreditava que eles estavam envenenando poços, né? É interessante que essa recorrência de culpabilização, ela permanece mesmo hoje. Mesmo hoje. Você veja que no auge da crise que nós estamos vivenciando, nós temos aí a tentativa de culpabilização de determinados grupos, de determinados países, inclusive, como se isso daí fosse facilitar alguma coisa na cura. A essa altura, nós temos um problema concreto a resolver, como todos aqueles que enfrentaram epidemias no passado, né? E a culpabilização de grupos, de pessoas ou de comportamentos, ela não é muito útil nessas circunstâncias. O que a gente verifica, portanto, é que nós não estamos sozinhos ao longo da história da saúde, ao longo da história da ciência médica hoje em dia. Então, isso, da mesma forma que ocorreu hoje, que está ocorrendo hoje, outras tantas circunstâncias aconteceram na Grécia Antiga, existem comentários clássicos a respeito do que aconteceu lá, das causas, todo mundo louco para saber o que estava, por que essas coisas aconteciam, e atravessando todas as idades até chegar à idade contemporânea, que aí a gente percebe que não mudamos tanto relativamente àquelas primeiras ocorrências. Complementando o professor Gésio, em uma outra perspectiva, né, nós temos relatos de epidemias que eles datam da grande antiguidade, mas o primeiro escrito epidemiológico, propriamente dito, é um escrito de Hipócrates chamado Águas, Ares e Lugares, onde ele, pela primeira vez, determina a questão do ambiente, do modo de vida, como causa das doenças e identifica que algumas mudanças bruscas nisso poderiam causar epidemias. E aí, durante as diversas epidemias de peste que assolaram a Europa, né, ao longo da Idade Média e depois um pouco mais no começo da Idade Moderna, além de todo esse processo de culpabilização, houve sempre uma tentativa de encontrar padrões. Então, assim, você procurava encontrar padrões. Se fosse um padrão com um acontecimento celeste, um aviso celeste, uma passagem do cometa, um eclipse lunar, ou uma relação com uma mudança de temperatura, ou uma crise de heresia e de fé
entre as pessoas, né? E aí eu lia ontem mesmo o volume 3 da história das crenças e ideias religiosas do Eliade, e ele fala como no século XIV, que foi um século com muitas pestes, muita mortalidade, os escritos sobre tanto as representações de imagens, né, se tornam muito cruas, tipo dança macabra, as brincadeiras em folias em que uma pessoa se veste da morte, ceifando pobres e ricos, né, mas ao mesmo tempo uma tentativa de explicar aquilo. E aí quando você, em um determinado momento, para de atribuir aos deuses ou de simplesmente culpabilizar um povo, quer dizer, embora isso não tenha interrompido, né, nós vemos em toda essa xenofobia, né, anti-chinesa, isso continuado até hoje, aí se começam a, de fato, estudar o que são os determinantes, as associações causa e efeito. E como associação causa e efeito, ou causalidade, é um dos itens mais complexos, né, na história da ciência, e o Gésio aí pode me complementar com muito mais conhecimento, e aí você tem episódios muito marcantes, e o episódio que é o nascimento da epidemiologia, que é durante uma epidemia de cólera de Londres, um cara chamado Jon Snow. Hoje, quando eu dou aula, eu tenho que explicar que não é um personagem de Game of Thrones, é um médico do século XIX chamado Jon Snow, que ele fez uma coisa que nós estamos fazendo hoje de novo, até do mesmo jeito, só um pouco diferente. Ele começou a pôr uns pontinhos no mapa de Londres, onde morriam pessoas de cólera. Do lado daqueles pontinhos, ele percebeu que tinham a ver com certos locais onde as pessoas iam no chafariz pegar água, nas fontes pegar água. Era comprada de 3 empresas. E ele percebeu que as mortes estavam ao redor de uma única empresa, quer dizer, havia mortes nas outras, mas principalmente ao redor de uma empresa específica, que captava a água abaixo do local onde o esgoto de Londres era despejado no Tâmisa. Então, o que ele faz? Ele tem um momento que ele vai e ele arranca o braço daquela fonte, daquele chafariz, e esse arrancar o braço foi considerado o momento do nascimento da epidemiologia. Certo? Claro que a gente busca um momento assim, o momento que ele chega e arranca, eles tinham um braço que eles usavam para bombear a água, então ele arranca aquele braço, essa bomba ainda existe na Broad Street em Londres, é ponto de peregrinação de epidemiologistas e pessoas interessadas em ciência, mas e aí mostra o princípio de uma apropriação por um método mais científico, né, e que já pressupõe o que seria adiante o paradigma microbiológico. Quer dizer, o Jon Snow ainda não sabia que existia um micro-organismo, mas ele falava que havia um veneno que se multiplicava, porque se fosse um veneno normal, cada pessoa que pegava do outro ia ter a doença mais fraca, porque o veneno se dilui. Como as pessoas tinham doença igual, então esse veneno devia se reproduzir, né, que já é uma intuição do que seria uma bactéria, né, do que seria necessariamente um vírus. Enfim, essas fases de crise, elas são fases muito socialmente, do ponto de vista sociológico, muito terríveis, porque ampliam os preconceitos, mas elas também são fases de criatividade ampliada. É interessante que o que está sendo caracterizado como início da epidemiologia justamente não tem identificado claramente qual é a causa, né? Porque isso, obviamente, foi anterior a Pasteur, anterior à microbiologia propriamente dita, né? Então, vários procedimentos médicos, inclusive me lembro do exemplo do Semmelweis, o famoso caso em que ele eliminou, ou pelo menos diminuiu significativamente o número de mulheres, de parturientes infectadas na Europa, ele diminuiu, aumentando o nível de higiene das enfermarias sem ter nenhuma noção a respeito da fonte básica, que era o micróbio infectante. Fundamentalmente, as pacientes elas estavam sendo infeccionadas pelos próprios médicos, que passavam no necrotério diretamente para mexer na área de obstetrícia, na área de manipular as suas pacientes depois de passar por isso, sem lavar as mãos, né? Então, os próprios médicos, nada pessoal, viu, Carlos?
Os próprios médicos eram a fonte da infecção, né? E o que ele caracterizou depois disso foi que a matéria cadavérica era a fonte da peste que estava acontecendo naquele devido hospital, né? Isso, obviamente, independentemente do erro original de identificação da causa, esse é um ponto muito interessante. Independentemente disso, no caso do Snow, no caso do Semmelweis, eles não souberam exatamente a causa, mas nem por causa disso eles deixaram de salvar vidas. Na hora em que ele tirou o braço, como diz você, do Rio Thames, e na hora em que o Semmelweis exigiu que os médicos começassem a lavar suas mãos em uma composição de cal, isso teve um efeito médico significativo, mesmo antes de ser identificado claramente qual é a causa. Complementando algo extremamente importante, nós temos um exemplo, né? O Semmelweis, ele é bastante significativo para mim por várias razões. Eu trabalho com infecção hospitalar no dia a dia e o Semmelweis é o pai, né, do controle da infecção, junto com outra pessoa extremamente interessante chamada Florence Nightingale, que é uma enfermeira que criou a enfermagem moderna e que morreu em 1910 sem acreditar em micróbio, ela acreditava em miasmas. E ela, mesmo assim, ela fez todas as reformas de higiene hospitalar que diminuíram a infecção hospitalar absurdamente, começando na Crimeia, ela foi ajudar a guerra da Crimeia e acertou os hospitais, as pessoas pararam de morrer nos hospitais, mas ela acreditava que era o ar quente, o ar frio, a má higiene, ela não acreditava em micro-organismos, né? Sobre o Snow, ela chegou a dizer que qualquer pessoa que achasse que existisse algum veneno que multiplicava era, no mínimo, pouco inteligente. E é muito interessante porque são casos em que não se descobriu exatamente, não se chegou à ideia de um micro-organismo, de uma bactéria, de um vírus, mas se chegou a uma associação válida em saúde pública cuja intervenção, né, melhorou a vida das pessoas, salvou vidas. Professores, pensando nessas reflexões que a ciência traz, como que a gente consegue estabelecer um paralelo com o que está ocorrendo acerca dos apontamentos, dos questionamentos sobre a Covid-19? Bom, eu vou começar essa aqui, e aí o Gésio com certeza fará um diálogo produtivo com essa questão. Eu sempre começo, né, lembrando que no livro A História das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, ele tem uma frase que eu acho deliciosa, que é: ao contrário dos médicos, os cientistas nunca têm pressa. E assim, de fato, em alguns ramos da ciência, principalmente da ciência básica, não existe uma premência da aplicação da ciência na vida prática, né? Há uma anedota sobre o Faraday, um dos inventores da eletricidade, que eu digo que se non è vera è ben trovata, porque uma anedota de que ele mostrou alguns dos seus experimentos para o rei da França e ele disse: pô, essa eletricidade é uma coisa interessante, pena que não serve para nada. Então, assim, esse tipo de pesquisa, né, que gera algo que vai desabrochar anos, séculos depois como relevante, ela realmente é uma pesquisa que não tem a pressa, o Thomas Kuhn está correto. Mas quando nós estamos diante de uma pandemia e precisamos dar respostas importantes, se o importante é trancar as pessoas dentro de casa ou usar máscara ou ter um remédio universal, aí a ciência precisa ter pressa. E, em termos principalmente de divulgação científica, a ciência encontra uma série de problemas, né, na análise crítica de conteúdo com essa pressa. E essa é a opinião do professor Gésio sobre isso. Eu concordo integralmente. Agora, você veja só que essa é uma questão que ela não é nem científica, nem filosófica. Essa é uma questão sociológica. Você tem que levar em consideração outros elementos para identificar as razões pelas quais hoje você tem a resistência que você tem aos preceitos científicos clássicos, né? É inegável, depois do século XVI, XVII, que a ciência adquiriu um prestígio que é único no contexto das ideias, né? Para começo de conversa, é importante que a gente identifique a ciência como um bicho que foi criado a partir do século XVI. Você não tinha ciência empírica a rigor antes dessa data. Então, depois do século XVI, especialmente no século XVII, quando você tem o Newton e já
herdeiro dos resultados do Galileu, etc. Aí você começa a ter um corpus de conhecimento que é reconhecido e é prestigioso. E por que a ciência adquire esse status? Né? Adquire esse status porque, pela primeira vez, você tem um corpo de conhecimento que é progressivo, que aonde você encontra avanços sistemáticos. As teorias que se sucedem umas às outras, elas são teorias presumivelmente cada vez melhores, com maior capacidade explicativa e maior capacidade prática. Isso não acontece em nenhum outro campo de conhecimento. Nenhum outro campo de conhecimento. Você pode, desde a arte do amor, para utilizar o Ovídio, as mesmas coisas que os romanos faziam, a gente faz. Não teve nenhum avanço em relação a isso. E a mesma coisa acontece com arte estrito sensu. Né? Quem vai dizer, por exemplo, que a arte contemporânea é melhor do que a arte renascentista? É impossível você falar isso daí. E a mesma coisa acontece com outros tantos campos, especialmente filosóficos. Agora, na ciência, não. Na ciência, não. Na ciência, você tem progresso. Ora, se na ciência você tem progresso, presumivelmente, os métodos, o procedimento adotado pela ciência, ele tem algum tipo de superioridade relativamente aos outros estratos de conhecimento que a gente frequenta. É por isso que, hoje, o nome ciência ele ficou meio abastardado. Você encontra na televisão, em qualquer momento, pessoas que falam de cura de calvície científica. Você fala, em qualquer momento, para você dar prestígio para aquela crença que você tem, você fala, isso é científico. Bom, até mesmo dentro de teorias políticas, você fala de ciência, você caracteriza a tua teoria política como científica para dar um status melhor. Então, você tem latente uma preferência, um respeito pela ciência que normalmente você não tem. Agora, o que acontece? Mais recentemente, nós temos aí uma vaga de anticientificidade motivada, entre outros focos, pelo revival da onda religiosa. Né? Então, qual é a diferença fundamental que a gente vê entre a ciência, o comportamento caracteristicamente científico e um comportamento religioso estrito sensu? De um lado, você tem aquilo que é essencial para a ciência, que é o pensamento crítico, e de outro, na religião, por exemplo, você tem o pensamento dogmático. Por definição, religião que não tem dogma não é religião. Aí passa para ser outra coisa. Você tem que ter algum dogma. Eu sempre penso, já que a gente estava falando antes de Bíblia, né, Carlos, tem um trecho de Jó que eu acho espetacular, que me arrepia os pelos da nuca até hoje, que ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso é uma coisa espetacular. A crença, o dogma, não adianta qualquer coisa que você disser para mim, que ainda que ele me mate, nele confiarei. O que a gente vê aqui não é uma crítica à religião, é um processo, é um tipo de conhecimento e de averiguação do mundo diferente daquilo que a gente encontra na ciência. Na ciência, você pode estar Einstein falando de determinada coisa, Newton falando de determinada coisa, você pode perfeitamente, no instante seguinte, com esses monstros sagrados, desautorizá-los. O crítico é absolutamente essencial para a ciência. Então, você tem um pensamento que, independentemente de seus méritos, ele tem que ser criticável. Tem que ser criticável. Então, na hora que você admite uma coisa como essa, você tem um distanciamento radical entre o que é ciência e o que é dogma. Agora, qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença social, sociológica, de um corpus de conhecimento dogmático e de um corpus de conhecimento que é crítico? Você não pode
que tentar convencer o outro de um dogma seu. Porque aí você passa por procedimentos críticos, por procedimentos que transcendem a fé, por fazer uso de argumentos que são muito mais afeitos à seara científica do que à seara religiosa. Então, é muito difícil você convencer, e eu acho que todos nós talvez já tenhamos tido alguma experiência na vida nessa direção, tentar convencer alguém que é religioso da gema. E o que acontece no Brasil, e aí sociologicamente? O que a gente viu recentemente, numa pesquisa conhecida de 2018, é que quando existe um confronto entre ciência e o seu dogma religioso, mais de 50% das pessoas do Brasil ficam com o seu dogma religioso. Isso tem consequências práticas e sociais inestimáveis. É uma coisa extremamente preocupante do ponto de vista de um cientista, por exemplo. Do ponto de vista de alguém que julga a razão como um dos elementos fundamentais para que você averigue ou analise quais as ações políticas, inclusive, de política de saúde, inclusive, que são apropriadas ou não. Numa hora dessa, quando você equipara o pensamento crítico ao pensamento dogmático, então a gente fica no mato sem cachorro, porque o pensamento dogmático é aquele que se assume, se acredita e pronto, acabou. Não tem discussão envolvendo isso. O pensamento crítico, não. O pensamento crítico característico da ciência, ele está sempre exposto. Mesmo numa situação dessa, Carlos, em que nós temos uma situação emergencial, obviamente, as propostas que são apresentadas, elas sempre são expostas ou exponíveis à crítica, né? Você não pode tirar uma coisa do seu chapéu e falar qualquer coisa que seja. Vamos pegar aquele exemplo do Trump, de falar, por que não põe... por que não injeta a cândida no sujeito para ele matar o vírus? Qualquer um pode falar qualquer coisa que seja, mas, invariavelmente, você tem que fazer o escrutínio crítico daquela crença, daquela tese que você está apresentando, né? Na hora que a gente escapa disso, na hora que a gente fala, não, Deus me protegerá, como muito frequentemente lá no Corn Belt, lá no Midwest americano, isso aconteceu em várias igrejas, falando que não, o Senhor é mais forte que a peste. Isso, o que você vai discutir com isso? Não tem jeito. Agora, as diversas alternativas científicas que a gente apresenta, elas precisam ser criticáveis e são criticadas. O que você presumivelmente consegue no médio prazo com isso? Desculpe me estender, mas termino agora. Você consegue simplesmente expurgar aquelas teorias que são criticadas com sucesso. E você, presumivelmente, vai ficar com aquelas que resistiram ao escrutínio da crítica, ou seja, as melhores dentro do universo que você está ajuizando com sua razão. E como que a gente equaciona, né, essa dimensão da crítica, que é necessária à ciência, ao seu rigor científico, à sua precisão, com essa urgência que se tem nesse cenário da Covid-19 para trazer uma solução que não chegue nessa questão do dogma de ser um milagre? Você sabe que eu vou fazer da tua resposta um complemento ao que o Gésio falou, que foi muito interessante. Eu pensei em pelo menos 5 linhas que podiam ser tiradas a partir do que o Gésio falou. Uma delas é a seguinte, sempre houve, pelo menos na igreja, tanto na verdade entre os cristãos como entre os islâmicos, uma tentativa de conciliar razão e fé. Tanto que os islâmicos preservaram os textos gregos, e aí você vê um cara como São Boaventura, que renovou a ordem franciscana. São Francisco dizia que as pessoas não deviam ter livros, porque quem tinha livro começava a ter
se sentir em posse de algo. Ele falou numa época em que ter livro significava ser muito rico, era ter uma riqueza. Mas quando isso deixou de ser um sinônimo, São Boaventura vem e diz que é função do homem investigar a natureza, porque no fim da natureza está Deus. Né? Então aí começa a não haver necessariamente uma oposição completa, né, entre o dogma e a ciência. E isso vai e volta várias vezes. Nós temos o próprio Thomas Kuhn dizendo que teorias científicas diferentes são incomensuráveis, então que não existe como racionalmente você dizer que Newton estava mais certo do que Einstein e do que os propositores da física quântica, ou vice-versa, porque eles veem o mundo de maneira diferente. Então, as suas teorias seriam incomparáveis do ponto de vista racional. Então, como que isso traz ao assunto e à pergunta que você fez? É que, neste momento, nós precisamos acreditar em algumas coisas básicas para que se faça uma ação. Nós precisamos acreditar que existe vírus, que vírus causa doença, que o vírus se espalha. Certo? Se nós não considerarmos essas três coisas, nós corremos um risco de catástrofe. O que aconteceu em 2000, quando Thabo Mbeki, que é um herói da luta anti-apartheid, foi o primeiro presidente da República após o Mandela, declarou que ele não acreditava que o vírus do HIV causava AIDS. O que isso levou? Isso levou a uma interrupção dos programas de testagem, segmento e medicação de pacientes, com mortes de dezenas de milhares de sul-africanos. Então, existe um certo momento em que o mínimo consenso científico, dentro de toda a crítica, precisa ser obtido em prol da vida humana. E esse um dos raros momentos foi quando Thabo Mbeki falou isso, que 5 mil cientistas assinaram a Declaração de Durban, onde eles diziam: o HIV está envolvido na causa da AIDS, ponto. E declararam isso para que o mundo inteiro não começasse a se contaminar com um negacionismo importante. Hoje, o que nós temos, e é algo muito interessante, é que, curiosamente, um dos desenvolvimentos tecnológicos mais recentes, o grande desenvolvimento se deu na comunicação. Você vê um filme de ficção científica da década de 70, 80, eles imaginam o homem em Marte, em Saturno, mas eles não imaginam a internet, eles não imaginam os smartphones e as diversas maneiras de se fazer meeting à distância que nós estamos usando. Então, essa revolução, que é a revolução tecnológica importante, fez com que aquela velha panfletagem anticientífica ganhasse uma outra velocidade. Então, eu estou relendo o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, e ele fala logo no começo que, olha, aí começaram a aparecer as pílulas milagrosas do Dr. Fulano, o elixir milagroso do Dr. Cicrano, que ia de porta em porta com a sua propaganda. E eu recebi vários WhatsApps mandados por médicos, pesquisadores, professores, dizendo assim: esse post salva vidas, na Prevent Senior, depois que começou a usar cloroquina, ninguém mais morreu. Então, esse tipo de coisa não é nada mais que uma reedição da antiga panfletagem porta a porta, e eu acho que esse exemplo da Prevent Senior é um exemplo claro a crítica que o professor Gésio mostrou. É um plano de saúde para idosos, evidentemente ela foi extremamente afetada pela pandemia, porque idosos morrem muito, e ela começou a testar uma droga, cloroquina, que era um sonho, uma medicação barata que toda farmácia tem, e ela seria a resolução para tudo. Então, as primeiras discussões eram nesse tipo, panfletagem. Quando eles quiseram transformar isso em um trabalho científico, esse trabalho científico passou pelo escrutínio, nossa, assim, esse trabalho foi crucificado, estou falando em termos cientificamente, condenado à fogueira em menos de 3, 4 dias, certo? Então, assim, isso mostra que quando você põe uma coisa que não que não tem um método, que não tem uma consistência metodológica, e para o escrutínio da comunidade científica, ela pode perder sua validade em poucas horas a dias, e ser desacreditada. Então, acho que essa é a capacidade crítica que o professor Gésio tanto falou agora. Complementando isso, e é exatamente nessa direção, e respondendo aquilo que a Mayra perguntou, como é que o pensamento crítico, numa circunstância dessa, pode, de fato, balizar
as ações, inclusive de política de saúde, para que nós consigamos alguma resposta eficiente contra a epidemia, né? E é exatamente isso que você falou, Carlos. Nesse caso, a gente tem procedimentos que são procedimentos que obedecem àquela linhagem crítica que eu estava mencionando e que são eficientes para isso. Como você estava dizendo mesmo, a urgência, ela pode ser um acicate para o comportamento de pares médicos, pares científicos, mas até por causa disso, a resposta, em situação de emergência como essa, a resposta é muito rápida. A resposta pode ser muito rápida. Eu queria só, de alguma forma, minorar o seu comentário a respeito do Kuhn, né? O Kuhn, de fato, ele vai nessa direção. Agora, ele nunca falou que as teorias não são comparáveis. Ele falou que as teorias são incomensuráveis, que é uma coisa diferente. Então, é a mesma coisa que falar de alhos e bugalhos. Então, por causa disso, você não tem forma de falar ponto a ponto que uma teoria está superando a outra necessariamente. Agora, ele é um crente em progresso científico. Como é que você pode admitir progresso científico sem falar de alguma forma que uma teoria é superior à outra? Então, ele vai estar completamente de acordo com isso que você falou, porque ele também é um pensador racionalista. Ele também vai acreditar na crítica. Ele também vai acreditar em teorias melhores e piores. O que acontece é que ele problematiza como é que você pode caracterizar uma teoria como melhor que a outra. Não é alguma coisa que seja ponto a ponto, facilzinho assim, de você botar não é um fla-flu que você coloca uma teoria de um lado, outra teoria de outro e vai identificar claramente quais onde é que ela funciona aqui, onde é que ela funciona lá. Não é tão simples o processo de avaliação, mas que existe um processo de avaliação, que é o caso e que ele sustentaria claramente esse procedimento crítico que você mesmo descreveu com tanta felicidade aí, no caso da cloroquina. Eu não tenho qualquer dúvida. Ele e outros tantos que a gente pode até discutir, que fica ainda mais difícil identificar. Feyerabend é o caso clássico disso, um sujeito que aparentemente é um doidivanas, né, que fala que não existe razão, que não existe método, mas não existe um determinado tipo de método e um tipo de razão. Para isso, todos esses pensadores que a gente está mencionando aqui, na área de epistemologia, todos eles vão acreditar no pensamento crítico e no pensamento que, em última instância, vai ser eficiente na avaliação de coisas muito tópicas, como é esse o caso da cloroquina que você mencionou. Eu acho que, trazendo a coisa para a vida prática, né, é muito interessante que o Kuhn ele encontrou um precursor, né? Isso me lembra aquele ensaio do Borges, Kafka e seus precursores, dizendo que todos criam seus precursores. Ele encontrou um precursor, né? O Fleck, ele tem um livro que é muito interessante, até prefaciado pelo Kuhn, e o Kuhn disse, olha, esse cara pensava igual a mim, duas décadas de mim. E aí, e assim, esse de fato isso é algo bastante interessante, mas, né, o grande problema do livro, que sempre vai ser um dos meus favoritos, da estrutura das revoluções científicas, é o capítulo 10. O Ian Hacking diz que o capítulo 10, fazendo uma brincadeira com o X, né, diz que ele é X-rated, né, que é como chamam coisas pornográficas em inglês, né, porque o capítulo 10 é o capítulo em que ele leva a incomensurabilidade tão longe que ele chega a flertar com a ideia de que, de fato, você não tem como comparar duas teorias científicas de paradigmas diferentes. Aí talvez ele tenha um pouco, assim, exagerado no tom no capítulo 10, né? O Ian Hacking diz que ele podia ter esquecido o manuscrito no fundo de um táxi e levado o resto sem o capítulo 10 e tal. E essa é uma Ian Hacking, outro filósofo da ciência, né? Mas eu acho que quando se trata de uma situação urgente e uma decisão como se você vai ou não lutar, e é uma luta socialmente importante para acesso à medicação contra o HIV universal nos países afetados, principalmente os da
África subsaariana, que ainda tem 60%, 80% dos casos de AIDS do mundo, né? Se você vai lutar para acesso a essas medicações, se você vai trabalhar para criar uma vacina ou uma medicação contra o SARS-CoV-2, o agente, né, da Covid, o coronavírus, você precisa, sim, estar com os pés em cima de uma pedra para atravessar o rio. Essa pedra é um paradigma científico. Sem essas pedrinhas para atravessar o rio, você morre afogado. Então, há uma necessidade de crítica e de um consenso mínimo ao mesmo tempo. Esse consenso, a crítica quer dizer, se eu descobrir que o que eu estou fazendo é errado e que eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que mudar e fazer o contrário. Se aquilo é refutado, isso é extremamente popperiano ou lacatosiano, né? Se você tem algo que cresce, uma teoria cresce criticamente sobre a outra, você pode fazer uma mudança de 180 graus no seu modo de prevenção. Mas isso seria, por exemplo, descobrir que usar máscara é melhor que fazer isolamento social. O que, vamos deixar claro, não foi descoberto isso, mas seria descobrir isso. Então, você mudaria a sua estratégia. Mas, se você não concorda que existe um vírus, que o vírus se propaga, que ele causa doença, que ele causa mortes, aí você está dentro de um negacionismo, né, que é absolutamente deletério em termos de vida humana. E eu não estou falando nem em termos da questão da saúde propriamente, né, mas é deletério porque é uma doença que ceifa vidas. Mas você pode falar cinicamente, usando um malthusianismo e, ao mesmo tempo, um darwinismo absolutamente cínico, como foi captado na fala do nosso diretor do Banco Central, numa das lives dele, em que ele diz que o ideal seria que a doença entrasse, matasse, deixasse logo uma porção de pessoas, e as pessoas ficavam imunes, em 1, 2 meses a economia voltava aquecida, e a perda seria só de vidas. Né? Essa fala foi publicada pelo Intercept, e ela está tecnicamente correta. Né? O que nós queremos discutir é uma ética por trás de uma fala dessa, quer dizer, qual a ética que está por trás disso. Não há nada científico nessa fala. Se todos nós adoecermos, muitos de nós vamos morrer, mas os sobreviventes vão estar imunes e a doença rapidamente será eliminada por esgotamento de suscetíveis. Né? E aí, nós estamos vendo, por incrível que pareça, em vozes pequenas, vozes ainda muito escondidas em pequenos grupos, mas falas como essa: olha, a humanidade vai melhorar, porque vão morrer os favelados, vão morrer as pessoas privadas de liberdade e tal. E aí, assim, é aquele... não tem como não usar aquela palavra, aquele fascismo inerente, né, que vê nas pragas uma eliminação da humanidade, uma correção da humanidade, que tem a sua origem em Malthus, né? Claramente malthusiano, somado de um darwinismo social bastante claro. Então, isso, na verdade, faz parte de um dos maus usos da ciência. Né? Não é nada científico, fala-se de um fato real, propõe-se, né? Me lembra muito a Modest Proposal do Swift, né? Aquela questão de porque você não comer as crianças, você resolve um problema sério de população de crianças abandonadas, você começar a se alimentar de crianças, quer dizer, assim, claro que o Swift estava sendo cínico, evidentemente, e sarcástico, mas há pessoas que têm essas crenças a sério, ou como aquele que acha, olha, eu sou de um pequeno grupo iluminado por Deus e protegido por Deus, e os demais grupos, né, as trombetas dos anjos farão os ímpios caírem e morrerem. Então, se você tem esse tipo tanto pode seguir a via religiosa como a via científica para elaborar genocídios, né? Não temos outro nome para isso. Voltando a um outro ponto do que você estava falando, é óbvio que eu concordo integralmente contigo, mas quando você fala a respeito do entrelaçamento, da possível harmonização entre religião e ciência, em resposta anterior sua, eu não disse que a corola religiosa ela não pode se entrelaçar com a ciência. O que eu acho é que
o centro religioso, que é um centro dogmático, porque você vai desbastando aquela corola até você chegar ao centro do centro dogmático. Essa não é discutível além da fé. Então, o que você está falando a respeito do genocídio permitido por um darwinismo social, etc., veja só que todas esses desenvolvimentos, esses corolários de determinadas posturas científicas, são, de fato, desdobramentos éticos, desdobramentos que... E não nos esqueçamos também, eu acho que nessa época é muito importante que a gente considere isso, e não está se falando de ciência aqui, está se falando de que a ética, ela, embora seja uma sub-área da filosofia, ela é perfeitamente entrelaçável com o discurso racional. Então, você pode, sim, criticar o que o outro está dizendo, os preceitos éticos do outro. E pelo menos para minha sensibilidade, obviamente, isso pode não ser universal. Mas na hora que uma determinada ética impõe que você deva matar um grande número de pessoas, para mim, isso já é uma falsificação daquele preceito ético do qual você está partindo. Quer dizer, na hora em que você... pela tua ética adotada, você leva adiante um corolário como esse, muita gente deve morrer e tal, mas tudo bem, é a vida, eu estou perfeitamente confortável com isso. Acho que já aí você pode perfeitamente ter um preceito ético criticado com sucesso. Não abandonemos o pensamento racional, eu não estou nem falando científico, pensamento racional, pensamento crítico, mesmo em áreas que não são estritamente científicas. Isso é muito importante hoje em dia e que muitas vezes é abandonado da forma mais tranquila, confortável, inquestionada possível. Para a gente finalizar, professores, retomando algumas questões que vocês pontuaram acerca da importância de uma divulgação científica, da criticidade dessa ciência, do rigor metodológico, mas trazendo isso para a vida prática, como o professor Carlos mencionou anteriormente. Como que a gente pode orientar, se for essa palavra mais adequada, o sentimento, às vezes, e até falas acerca da negação, como o professor Carlos disse, que é necessário que as pessoas afirmem isso, o vírus existe, ele vai matar muita gente, ele se expande. Como que a gente pode aliar a ciência, a urgência desse nosso contexto e levar essa ciência à comunidade geral e não apenas aos pares, à divulgação científica interna da comunidade científica? Bom, eu vou também tomar a palavra, porque eu tenho certeza que o Gésio vou falar um corolário bom sobre o que eu falar agora. Então, nós temos duas questões. Uma, que é extremamente interessante, é que alguns anos atrás, já há muito tempo, a publicação científica ela tem baseada, seja ela da editora Unesp, seja ela de um periódico, em um conceito chamado revisão por pares. Quer dizer, você sempre submete algo a uma, duas, três vezes mais pessoas que são pessoas de notório saber sobre aquele tema, e essas pessoas vão fazer suas críticas e um editor decide se leva essas críticas em consideração ou não, se o trabalho deve ser refeito, se ele deve ter pequenas modificações ou se ele deve ser rejeitado, certo? Esse processo é um processo que qualquer sociólogo do conhecimento científico diria que ele é mais sociológico que científico, mas, de toda forma, ele é uma submissão a uma crítica, com tudo que se possa dizer, é uma submissão a uma crítica. Acontece que isso leva tempo. Isso leva tempo de um processo editorial, de um editor fazer uma triagem, mandar para 2 ou 3 ou 4 pessoas que têm 15 dias a um mês para fazer o chamado peer review, a revisão por pares, volta ao editor, que manda para alguém que faz o ajuste do texto, que manda finalmente o texto online, e isso vai levar muito
otimisticamente 3 meses, certo? Normalmente muito mais. Numa pandemia, isso não pode acontecer. Então, já faz alguns anos que alguns periódicos científicos, eu vou citar um que é multicientífico, chamado PLOS ONE, eles começaram a estimular que as pessoas, antes de publicar, deixassem o seu artigo depositado no que chamava de um pré-print, ou seja, algo prévio à impressão, um site. E ela própria sugeriu alguns sites supostamente mais confiáveis, como um famoso, na minha área médica, é o medRxiv, que é da Universidade de Yale. Então, aí você põe lá, aquilo já está dizendo que não passou ainda por revisão por pares, etc., mas é muito respeitado pelo local onde foi depositado. O que aconteceu? O que aconteceu foi que isso foi descoberto pelos causadores de fake news, os mais inteligentes, né, disseminadores de fake news. E o que fizeram? Por exemplo, publicaram um artigo que parecia muito sério, onde eles diziam que uma parte do genoma do vírus era do vírus da AIDS, e isso provava que o vírus tinha sido fabricado em laboratório. Eles conseguiram convencer alguém que, aqui com todo o perdão, acredito que esteja já senil, né, o prêmio Nobel Luc Montagnier, que descobriu o vírus HIV, e convenceram, e ele chegou a dar declarações: esse vírus foi feito em laboratório, o que aumentou em muito a xenofobia, o racismo, a culpabilidade. O Instituto Pasteur precisou fazer uma retratação enorme e a base medRxiv Preprint também fez uma retração, ou seja, tirou esse artigo. E aí, os artigos que duravam um dia para ser depositados, hoje estão durando mais que uma semana, porque eles já estão passando por uma certa triagem, né, para que você não ponha questões, não deposite questões absolutamente irrelevantes ou falsas ou tendenciosas. E aí, na tendência, a gente entra num livro que foi lançado pelo MIT Press no começo desse ano, que eu estou aqui tentando convencer o professor Gésio a traduzir e publicar pela editora, que se chama Science and the Production of Ignorance, Ciência e a Produção da Ignorância. Ele mostra como, com métodos científicos perfeitamente corretos, você pode deliberadamente, ou às vezes inadvertidamente, produzir ignorância. Às vezes você está olhando tanto para algo que você distrai de outras coisas. Um exemplo clássico da ignorância produzida deliberadamente é a indústria do tabaco. Ela investe em pesquisa em todas as outras causas de câncer que não são cigarro. A pesquisa é séria, mas o intuito, evidentemente, é distrair a associação entre tabagismo e câncer. Certo? Outras questões são, às vezes, inadvertidas. Há pessoas que pesquisam um modo olhando de um lado uma doença e depois veem que não perceberam o óbvio, porque o seu método é como um holofote que lançava luz sobre algumas coisas e sombra sobre outras. Mas existe uma outra ignorância científica, e aí nós entramos no fato ético que o professor Gésio falou, que é a ignorância que nós queremos ter. Nós não queremos fazer estudos que digam se homens ou mulheres um é mais inteligente que o outro, certo? Primeiro que esses estudos, se errados, mesmo que se prove que estão errados, já causaram um dano absurdo, né, à sociedade. Então, são estudos que nós simplesmente não queremos fazer. É uma ignorância beneficente, né? Agora, o meu comentário final tem a ver com os princípios em pesquisa com seres humanos da Declaração de Helsinki. Ela veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando você teve o Mengele, aqueles horrores de experimentos em Auschwitz, e aí ela declara que a pesquisa em seres humanos deve se pautar em alguns princípios. Os principais são a beneficência, a não maleficência, a confidencialidade e a autonomia. Autonomia significa, e esse princípio não é só do experimento, ele seria de toda a bioética. Então, autonomia significa eu faço o que quero da minha vida. Um filósofo da ciência de Israel fez um comentário outro dia que, quando esses princípios foram identificados, tinham surgido os antibióticos e as vacinas, e as pessoas achavam que doenças infecciosas não iriam ocorrer. Então, se eu fumo e tenho câncer, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Então, isso é um princípio da autonomia. Mas como que fica a autonomia quando eu saio de casa e transmito Covid para outra pessoa e essa pessoa morre? Então, nós vivemos uma crise dos princípios bioéticos que norteiam tanto a sociedade como um todo, como a ciência. Quer dizer, se a autonomia é um princípio científico, então eu tenho autonomia para
causar dano a outros, não aceitando o isolamento social, não aceitando o distanciamento social, certo? Então, esse princípio de autonomia ele está em crise. É um outro artigo muito interessante chamado On the Moral Obligation of Not Infecting Others, quer dizer, sobre a obrigação moral de você não infectar outras pessoas, que bate de frente com o princípio da autonomia. Como nós vamos balançar o princípio da autonomia, que é um pilar da democracia, com o princípio da não maleficência, que é um pilar da segurança humana e da defesa da vida, é um dos grandes desafios da ciência hoje. Eu lembraria apenas isso. Nós estamos falando aqui de questões éticas, né? Preceitos éticos, que eles podem, como nesse foro atual, a gente pode desenvolver isso, né? A gente pode discutir aqui algumas coisas. Você citou esse exemplo diretamente associado à epidemiologia. Existem outros pensadores, por exemplo, o Schaeffer, que fala num livro chamado Ouvido Pensante, que ele questiona muito a utilização de sirenes. Porque a sirene de ambulância ela pode ser extremamente útil para o paciente que está na ambulância. Mas como é que você vai justificar aquele barulho de sirene perturbando um monte de gente, centenas e centenas, às vezes milhares de pessoas, dependendo do local onde ele esteja, para melhorar a posição de um paciente? Então, isso foi seriamente discutido na Suécia, né? E hoje, inclusive, até por legislação, se diminuiu os decibéis de sirene, quer dizer, uma sirene silenciosa, acho que é uma coisa meio esquisita, né? Mas se diminuiu os decibéis da sirene e tudo mais, porque você estava perturbando um grande número de pessoas em favor do benefício de uma pessoa. Essas questões, como a gente pode bem perceber, essas questões elas são debatíveis racionalmente, como eu estava dizendo, né? Agora, voltando à questão original, a gente está falando aqui de urgência também, né? E na questão da urgência para que as pessoas fiquem mais sensíveis ou sensibilizadas às argumentações científicas, que elas absorvam mais rapidamente, por exemplo, os preceitos de isolamento e tudo mais, inclusive com a responsabilidade, pela responsabilidade com terceiros, isso é um debate que não é ético, é um debate que seja de psicologia social, é um debate sociológico. Em alguns países isso é mais rapidamente absorvível, em outros menos, né? Você tem circunstâncias políticas, quando algumas autoridades publicamente se dizem céticas a respeito do isolamento, obviamente isso tem efeitos imediatos sobre a população, né? Então, essas questões que não são questões de cunho, volto a dizer, científico, nem religioso mesmo, nem sequer filosófico, elas são muito mais afeitas à área de psicologia social, de sociologia, e aí a tarefa de alguém como você mesmo, Carlos, que está envolvido em políticas de saúde, agora uma das pessoas vocais no enfrentamento à epidemia, vão ter muito mais dificuldade num país como o Brasil do que em outras plagas, né? Porque a resistência por traços mesmo sociológicos, por traços de psicologia social da população que está sendo atingida por essa informação, a resistência é muito maior aqui por várias razões, por variáveis que a gente não está mencionando aqui e que são muito eficientes dentro desse contexto. Por isso, primeiro que eu não poderia deixar de participar disso sem agradecer você e a todos aqueles que estão envolvidos diretamente no combate à epidemia e dizer que eu não menosprezo, e acho que nem vocês, não devemos, inclusive, menosprezar
as dificuldades de absorção dessas informações que são fundamentais para o controle de uma epidemia com essas características. E é muito difícil você defender as pessoas delas mesmas, né? Então, porque é fundamentalmente isso que ocorre muitas vezes nas providências epidemiológicas que a comunidade científica, baseada na crítica, na avaliação de pares, etc., tenta passar para a comunidade. É por isso que é tão importante que nós mantenhamos o esforço mencionado pelo professor Fortaleza, mantenhamos o esforço de divulgação científica, que a comunidade, em geral, ela absorva mais e mais facilmente aquelas informações científicas que podem melhorar a sua vida e, de uma maneira, melhorar a vida da humanidade. Professores, eu queria agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês, por essas reflexões que nos levam a questionar e problematizar e aceitar, né, a situação que estamos vivenciando e buscar alternativas como vocês têm feito por meio da ciência. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer, e discutir com o professor Gésio é algo que se tem vontade de fazer por horas, né? Então é até difícil a gente parar. É um prazer participar. Obrigado. O Plantão Unesp Covid-19 fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e também as novas informações nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Até a próxima.